Amém. Muito grato a Deus por estar com os irmãos nessa noite. Rever o pastor Hamilton, a irmã Ana Paula, nossos amigos de longas datas, né? Que bom podermos estar juntos nessa noite para podermos tratar de uma temática que nos é tão cara, que nos é tão importante no sentido mais claro da palavra, para nós que somos parte da igreja, né? E falar, como dizia o meu irmão aqui no começo do culto, falar de casamento hoje em dia é um desafio sem igual, porque primeiro nós temos que situar do que nós estamos falando, de que casamento estamos falando, né? Porque tem tantos casamentos, tem tanta ideia a esse respeito, e aí a gente vai tendo que situar do que nós estamos realmente falando. Mas nessa noite, obviamente, nós queremos estar falando do casamento na perspectiva da nossa crença, das nossas convicções teológicas, dos nossos valores, dos princípios que nós assim vivemos, guiados por eles, e obviamente vamos estar falando do casamento nessa perspectiva do que o Evangelho, do que a Bíblia nos assegura acerca desta possibilidade do casamento. E aí eu queria nessa noite, nesse tempo que nós temos para conversar com os irmãos, falar um pouquinho acerca do casamento na perspectiva da visão bíblica do casamento. Como é que a Bíblia olha para o casamento? E isso parece ser muito óbvio, mas tem um dito que nós tropeçamos muito no óbvio. A gente já sabe que já sei de tudo, mas já é assim mesmo, então acaba que a gente, por saber tanto, tropeça nisso. Então, nessa noite, eu quero convidá-los a dar uma olhada. É a primeira noite do seminário hoje? Rapaz, é uma sustância. Amanhã tem o senhor e o pastor Rony, né? É uma potência o negócio. Isso, louvado seja Deus, né? Oh, glória, né? Quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Quero usar o mesmo texto que já foi usado aqui nessa noite. Meu irmão já me ajudou, meu irmão. Vou dizer, tá vendo? Você já deu aí a deixa, que era o mesmo texto que nós iríamos usar nessa noite. Nós, de linha, que cremos numa espiritualidade ativa, assim, mas Deus está confirmando tudo, o mesmo texto, né? Deus já está abençoando o negócio, né? Mas aí o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 4, irmãos, nós queremos ler esse texto e vamos olhar outros textos, mas nós queremos olhar esse texto, que ele está no Novo Testamento, e ele vai nos ajudar a ter essa ideia pontual do casamento, né? E aí nós queremos também, se o pastor Hamilton assim nos permitir, né? Nós temos uma construção social que ela nos impõe uma ideia. Qual é a ideia? Casar com a pessoa certa. Eu não sei se essa possibilidade, eu não sei se isso é possível, é isso que eu quero dizer. Não sei se o pastor vai depois me convidar de novo. Quem seria a pessoa certa? Será que a pessoa que está usando é a pessoa certa para você casar? Do ponto de vista humano falando? Talvez não. A nossa ideia de pessoa certa talvez seja a pessoa que é a nossa alma gêmea, a metade da laranja. Mas será que é possível isso? Quando nós olhamos para a Bíblia, essas construções, elas têm enormes dificuldades. E ao olhar o texto bíblico, eu espero que consiga transmitir o que eu quero dizer aos irmãos nessa noite, nessa perspectiva. Então vamos lá, o texto, assim como você está. Já foi lido, vamos ler de novo. Mateus capítulo 19, versículo 4, que diz assim: Jesus respondeu, veja, então aqui ele responde um questionamento de um grupo de pessoas que estavam tratando. O capítulo 19 vai tratar da questão do divórcio, mesmo texto que vai aparecer em Marcos capítulo 10, versos 1 a 12, e ele vai estar tratando da questão do divórcio, nesse capítulo especificamente. E aí no versículo 4, ele vai usar o que está escrito lá no Antigo Testamento para responder uma questão que para aquele tempo era uma questão, vamos dizer assim, era uma questão contemporânea e atual, e ele usa uma perspectiva lá do passado, lá do Antigo Testamento, para responder. Jesus respondeu: vocês não leram, eu quero que você preste bem atenção, irmãos, nessa perspectiva, vocês não leram, aí o que ele vai dizer? Que o Criador, desde quando?
Você tem que entender que casamento não é uma coisa que entrou na história humana por contingências sociais, por uma convenção da sociedade, pelo desenvolvimento das civilizações. Nesse texto, nós já temos que entender o princípio: casamento é uma criação. Amém? É uma criação, irmãos. Desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só, o quê? Carne. De modo, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E a outra versão vai dizer uniu. Então esse é o contexto. Era uma questão sobre o divórcio. Jesus se remonta ao Antigo Testamento, ao princípio, vai lá no Gênesis para resgatar esse princípio e esse conceito. Então não é uma perspectiva meramente social, não é só o contrato social, não é só o que nós fazemos perante o juiz e você vai lá, assina o papel. Não, tem toda uma convenção maior do que isso. Então, quando falamos de casamento nesse contexto, e está muito em voga, muito em moda, e eu tenho me preocupado muito com isso nesses dias. Por exemplo, a ideia de que a igreja defende causas conservadoras, porque aí nós temos o viés político. Mas a igreja defende causas bíblicas, irmãos. Não é questão de ser conservador, é bíblico, é o que está na Bíblia. Não é o fato de eu ser conservador, é porque é bíblico, é porque assim está escrito na Bíblia. Por isso que nós defendemos o casamento em todos esses formatos que a Bíblia nos ensina. Não é pelo fato de ser conservador. Antes de ser conservador, eu sou bíblico. Essa é a perspectiva. Então, qual seria a visão bíblica dessa relação e desse casamento? Então, a visão bíblica de uma união, aliás, a visão bíblica do casamento é de uma união social dada por Deus, voluntária, sexual e pública, de um homem e uma mulher, de famílias diferentes, com o propósito de servir a Deus. A visão bíblica de casamento é essa. Eu vou repetir. A visão bíblica do casamento é de uma união social dada por Deus. Entende aqui que por isso que é certo, não sei se é certo, mas se Deus deu, é o que é. Dada por Deus de forma, veja só, voluntária. Ninguém casa com a faca no pescoço. Voluntária. De forma voluntária, sexual, como disse aqui o meu irmão no começo do culto, pública. Já viu como é que é o casamento? Testemunhas, é público. Nós estamos dizendo de um homem e de uma mulher. Veja que nessa definição nós já temos aqui N conceitos estabelecidos nessas duas frases, nessas duas linhas que nós lemos nessa noite. De um homem e de uma mulher, de famílias diferentes, com o propósito de servir a Deus. Essa é a visão bíblica daquilo que nós estamos chamando de casamento. Sei, como disse, irmãos, que temos vivido dias em que essas coisas são muito difíceis, porque a sociedade cresceu, desenvolveu, criou novas formas, o nosso progresso em todos os sentidos também chegou na vida social. E aí, nós temos que ponderar e refletir até que ponto nós, como igreja, podemos agregar os valores da sociedade no nosso contexto. Embora vivamos na sociedade, mas devemos nos lembrar, somos do mundo, porque nós estamos vivendo nesse contexto. Jesus disse: olha, Pai, eu oro para que o Senhor os proteja, livra eles estão no mundo, livra-os do mal. Mas a nossa vida é vivida nesse mundo. Mas, irmãos, a nossa vida enquanto igreja
ela não se constitui somente nesse mundo ou com os valores deste mundo. Assim, o casamento foi dado por Deus pela primeira vez na ordem da criação. Foi dada por Deus. É um fundamento imutável para a vida humana. Então, o casamento existe por meio de quem? De Deus, para que a humanidade possa servi-lo. É essa perspectiva do casamento, que ele existe para servir a Deus, ela não está muito no nosso contexto. E talvez seja interessante resgatar isso. Veja que quando lá no Gênesis aparece a ideia de que o homem ele está lá no jardim, e aí a primeira função do homem é de ser jardineiro, porque ele foi tomar conta do jardim, nesse sentido, né? E ele estava só. E aí Deus faz para ele uma adjuntora, uma auxiliadora. Então, nesse contexto, diferente do que muitas vezes pensamos, não é somente a questão da solidão relacional, é sobretudo uma união de propósito, dentro de um propósito maior. Então, quando o homem se une à sua mulher, há uma ideia também de serviço, de servir a Deus no contexto em que vivemos. Lá naquele contexto, a mulher seria adjuntora. O que ela iria fazer? Ela iria ajudar o homem a cuidar do jardim, o casamento. Então não era só uma solidão relacional, era também uma solidão era uma relação de um propósito para que o homem e a mulher estivessem cuidando do que é de Deus. Por isso, uma das funções do casamento cristão nesse nosso atual contexto é que o homem e a mulher casados em Cristo, eles têm uma responsabilidade social no mundo em que estamos vivendo. E talvez muitos de nós deixamos essa responsabilidade ao largo. O casamento existe para que por meio dele a humanidade possa servir a Deus por meio dos seus filhos, da intimidade fiel e das relações sexuais devidamente ordenadas. Os irmãos vão estar vendo isso amanhã, mas o que tem sido deturpado dessa questão sexual é terrível. E o que era uma coisa para ser absolutamente santa e pura, nós a tornamos demoníaca, por meio da pornografia, por meio das relações sexuais ilícitas e de tantos outros desvios nessa ordem. Então essa união, ela é modelada, irmãos, na união de Deus com o seu povo. Olha a ideia do Novo Testamento, como isso é tão profundo na Bíblia. É tão verdade isso que a igreja ela é o que de Cristo? É o que de Cristo a igreja? A noiva. Olha que coisa, irmãos, é isso? Uma leitura no livro de Cantar, a gente consegue ver a beleza, a pureza desse tipo de relação, a tal ponto de que isso é tão significativo no contexto do Novo Testamento, que na relação de Cristo com a igreja ela é a noiva do Cordeiro, adornada. Olha que coisa é essa, e como isso é significativo para nós enquanto pensar, peraí, mas que analogia é essa? Então quer dizer que, e aqui os noivos que aqui estão, mas nossa, quer dizer que você, aí você olha assim para a sua noiva, você é a igreja, aí eu sei, você é Cristo? Não, só semelhança. Olha que coisa é essa, irmãos, olha como isso é significativo, para você ver a importância que nós devemos dar a essa perspectiva do casamento. Nesse aspecto, então eu quero ver com você, que a natureza desse casamento, o casamento é uma instituição da ordem da criação de Deus, irmãos. Então ela não está na ordem do desenvolvimento social, não é uma evolução da sociedade. É óbvio que as várias culturas vão celebrar o casamento de formas diferentes, os rituais serão diferentes, as cerimônias serão diferentes, mas o casamento, ele é o mesmo. O sentido e o significado é o mesmo. É a união de um homem e de uma mulher, nos moldes em que nós já falamos. Então, quando as culturas debatem questões relacionadas ao casamento, discutem a ética das relações sexuais, há uma divisão fundamental entre aqueles que consideram o casamento em sua essência uma coisa dada de Deus, e aqueles que se consideram, ou a consideram uma construção cultural. Há esses dois viés.
é dado por Deus e uma construção cultural. Nós temos por prática, e a maioria hoje é consenso no meio cristão, pelo menos no meio dos cristãos mais voltados para as questões bíblicas, de olhar o casamento como algo dado por Deus, embora desenvolvido em contextos sociais diferentes e contextos culturais diferentes, mas, sobretudo, é uma instituição dada e criada por Deus. Por isso que no texto que nós lemos, não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher. Então, o propósito de Deus ao criar homem e mulher, seres diferentes, por isso que essa ideia de casar com alguém que é muito parecido com você não funciona muito, porque nós já somos diferentes, já no gênero. E tem gente que passa a vida inteira querendo casar para fazer um perfil. Eu gosto de chocolate branco, eu tenho que achar alguém que gosta de chocolate branco. Aí você vai lá, fazendo todo na internet você coloca lá, tem assim, sai assim, perfeito. O casamento é feito por pessoas diferentes. É nas diferenças que nós vamos encontrar a graça de Deus, poder do Evangelho, unindo pessoas diferentes, fazendo com que eles possam caminhar, seguir adiante, de forma saudável e de forma que glorifique a Deus. Nesse sentido, irmãos, o casamento que foi ordenado e criado por Deus, ele tem uma natureza absolutamente santa. Com esse termo aqui, eu quero dizer que ele é separado, que ele é diferente de qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. Por isso que devemos levá-lo, olhar e compreender com mais seriedade, porque ele é de natureza santa, criado por Deus. Então não é somente juntou o homem, não, há uma espiritualidade, algo que transcende, algo que é maior do que isso, do que simplesmente a união. Ou a união não deve ser vista somente como uma união de forma simplória, porque hoje, a preço de hoje, os casos elas se separam muito rapidamente, e os motivos são os mais diversos. E quando nós procuramos a causa, muitas vezes, mas como assim estão se separando? Qual é o motivo? Então, aí a gente inventou um nome, demos um nome técnico, para dizer assim, a gente não entende por que está se separando. Incompatibilidade, somos incompatíveis. Mas você não é homem, ela não é mulher? Mas já tem incompatibilidade, é um homem e uma mulher, é compatível, mas é porque não conseguimos resolver as diferenças, não conseguimos entender o propósito maior do casamento, não conseguimos entender que o que nós fizemos lá no altar, perante o sacerdote, com todas aquelas pessoas ali presentes, não foi um ato somente, era algo que transcende, mas não conseguimos entender isso. Por isso não levamos em conta a natureza do casamento. Então qual é o propósito desse casamento? O casamento foi criado para que possamos servir a Deus por meio dos filhos, da intimidade fiel e dos relacionamentos sexuais devidamente ordenados. Basicamente aqui, eu sei que muita gente que é dada às questões mais românticas não gosta muito dessa perspectiva, mas ela é bíblica, tá, irmãos? A questão da procriação está presente, muito presente. Isso está tão ordenado no contexto do Novo, do Antigo, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Essa questão dos filhos e essa possibilidade dessa procriação, que aí tem a ver com a questão nós mantermos a nossa geração, de replicar. É tanto que no casamento é crescer e multiplicai. Crescer e multiplicai-vos, povoai a terra, enchei a terra. Há que diga que a terra está cheia demais. Alguém disse que se hoje Deus fosse dar esse mandamento, era casar e não crescer, e ficar onde estás. Mas não, nós vamos crescer, vamos procriar, e vamos gerar filhos e filhas, e os filhos serão bênçãos, serão herança do Senhor. Mas um dos propósitos do casamento é a procriação. É óbvio que hoje tem N aquelas coisas, quantos filhos tem que ter? A Bíblia não está dizendo quantos filhos tem que ter. Você tem que ter. Nossos avós
não sei, mas os nossos avós e tataravós tinham 15 filhos, 18 filhos. Não sei se você é de uma família aqui que teve mais, mas as famílias antigas eram assim, 15 filhos. Hoje, nós temos uma sociedade que ela, por várias questões, né, 2 filhos. Me parece que é a média, no Brasil, essa tem sido a média atualmente brasileira, dos jovens que se casam, 2 filhos. Mas em países como o Japão e a China, que vivem processos inversos dessa questão, né? O Japão quer que o povo tenha filho. A China, controle de natalidade, porque tem muita gente. No Japão, a população muito envelhecida, o governo dando incentivo para que a população, né, casem ou engravidem e tenham filhos. O nosso país tem uma média boa nesse sentido, é a média que nós temos hoje. Fato é de que, dentro do casamento, a procriação é uma das finalidades, um dos propósitos do casamento. E aqui, nesse ponto, é teologicamente importante, pastoralmente útil, fazer a pergunta: com que propósito Deus criou o casamento? Essa questão levada ao altar nos ajuda a permanecer casado. Qual é o propósito do nosso casamento? E aí aquelas ideias, é ser feliz? De jeito nenhum. Não é só para ser feliz. Essa construção, ela é uma construção nossa. Outra questão, do amor. E aqui eu sei que isso pode ir contra o pensamento de muitas pessoas, essa questão. É muito comum no meio cristão essa expressão, quando você vai aconselhar casais, já estão ali aí surge aquela expressão que ela parece ser definitiva: pastor, estamos nos separando porque o amor acabou. O amor acabou. Mas escute, aonde que nós encontramos esse motivo na Bíblia para se separar? Qual versículo? Qual o capítulo? Qual o conselho de Jesus? Qual o conselho dos apóstolos? Quando o amor acabar, vocês podem se separar. Nós não vamos encontrar isso na Bíblia, queridos. Não há essa perspectiva. Porém, nós nos separamos porque o amor acabou. Estamos dizendo que não dá mais, porque não sei o que nós queremos dizer com essa perspectiva do amor, porque aqui caberia um outro momento para essa questão. Porque, segundo 1 Coríntios capítulo 13, o amor jamais? Mas qual o amor que acabou? Não bate, não fecha. O amor jamais, o amor acabou, pastor. E aí, se separam. Irmãos, é uma experiência muito triste. Muito triste. Enfrentar gente que você ama, gente que você tem um apreço enorme, e você fez o casamento, você aconselhou, e agora essas pessoas estão se separando. É muito difícil isso. É um desafio para nós, porque nós não estamos considerando o propósito do casamento. Nós estamos buscando felicidade. E é óbvio que aqui eu estou dizendo, irmão, no sentido mais claro da palavra, que ninguém casa para ser infeliz. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós devemos olhar para mais do que isso, porque se formos definir felicidade no nosso conceito de que as coisas vão tudo bem, que eu estou maravilhosamente feliz, que está tudo dando certo, que a nossa família está tudo, ninguém briga, ninguém não tem nada, aí existe uma família assim? Me diga, existe? Não existe. Porém, existem famílias que estão, apesar das suas dificuldades, apesar das suas falhas, apesar das incompletudes, elas estão buscando agradar e servir a Deus. E a maravilhosa graça de Deus se manifesta nessa questão. Então, dentro dessas possibilidades do propósito do casamento, que um deles é a procriação, Gênesis capítulo 1, versos 27 a 28, é o relato da criação do homem e da mulher. Essa perspectiva, que já está lá no Gênesis, ela atravessa e perpassa por toda a história da humanidade. É assim que a humanidade se reproduz, quando um homem e a mulher se unem. E nessa união de um homem e de uma mulher, a geração, a humanidade, ela é
ela vai procriando, e ela vai se mantendo, e ela vai se reproduzindo. No contexto bíblico, isto é para ser feito dentro do contexto do casamento. Embora nós sabemos que no mundo em que vivemos, há uma enorme quantidade de pessoas que nasceram fora desse contexto. Obviamente, que as pessoas que nascem fora desse contexto são amadas e são alvo da graça da misericórdia do mesmo jeito. Não tem, o amor de Deus não faz distinção dessas questões. Mas o que estamos dizendo aqui, a perspectiva e o modelo bíblico é este. É nesse contexto. Por isso, devemos ter em mente, com clareza, esses propósitos. Por isso que casais, os novos, como estão chegando no casamento, precisam ajustar isso. Vamos ter filhos? Como vamos fazer? Como é que vai ser? Depois de terminar a faculdade, os planos são os mais... né? Mas aí é interessante que... Aí fala assim, e quem quiser casar e não quiser ter filho, está pecando? A irmã riu ali. Não está pecando. Eu não diria que está pecando, porque nós não temos isso na Bíblia. Seria você dizer aquilo que o texto bíblico não está dizendo. Se um casal, se uma família opta em não casar e não ter filhos, ok, vamos viver com essa realidade. É a mesma coisa do casamento. Não está dizendo que todo mundo tem que casar, irmãos. Não está dizendo que todo mundo tem que casar. Porém, Paulo vai dizer, é melhor casar do que viver abrasado. Se você não vai dar conta, case, né? Se você acha que vai dar conta, então você não casa. Você vai ser celibatário, ok. Nós não temos problema com o celibato. Temos problema com o celibato obrigatório. Temos problema com o celibato colocado como instituição de que você não deve, então, com uma lei. Não existe na Bíblia. Porém, Jesus disse que tem gente que vai ser chamado para ser celibatário. Não vai casar, vai dedicar a obra de Deus, vai fazer uma coisa, não vai casar. Tem muitas pessoas assim. Porém, se vai casar, se casa, precisa ter ou viver dentro dessas perspectivas. E uma delas é a procriação, né, para manter a banda das gerações futuras. Obviamente que aqui passa por uma outra série de questões. Segundo propósito, procriação, e agora também a questão da intimidade. Eu vou passar bem rápido por esse ponto, que amanhã vocês vão ter 2 substâncias aí quando está falando sobre isso. O desejo sexual e o deleite dentro do casamento são maravilhosamente afirmados nas Escrituras. Provérbios capítulo 5, versos 18 e 19, Cântico dos Cânticos, vai trazer toda essa perspectiva da relação sexual durante muitos anos. A igreja teve muita dificuldade para falar sobre isso. A palavra sexo, num sermão, era quase uma coisa assim de, olha, meu Deus, a igreja virou mundana. Pastor falou sexo no culto, misericórdia, não vai para essa igreja mais não. Essa igreja não é de Deus. Nós passamos muito tempo, nos fechamos, não falávamos sobre isso, porque havia um entendimento de que isso era absolutamente ali as 7 chaves. Nós aprendemos a duras penas que precisávamos falar sobre isso. Os abusos, a violência, o uso indiscriminado do sexo para satisfação carnal, né, nos fez repensar. E aí antes, é aquela história, antes tarde do que nunca. Porém, dentro do casal, agora veja como isso é perfeito na Bíblia, irmãos. Adão e Eva estavam lá no paraíso, eles estavam despidos, mas veja, nós não temos nem condição de imaginar isso. Por quê? Porque toda a nossa imaginação hoje é com a mente já toda ela atravessada pelo pecado. Nós não temos como imaginar como era aquele pensamento. Mas um dia, Adão e Eva se deram conta que estavam nus. Eles não percebiam isso, eles não tinham noção. Não é que eles não tinham noção, não estava no roteiro deles. E quando é que eles perceberam que estavam nus? No dia em que eles pecaram contra Deus. Eles perceberam que estavam nus. E aí, malícia, maldade,
toda essa coisa humana, todo esse jogo sensual, que evoluiu bastante para os dias em que estamos vivendo, chegou até nós. Mas essa intimidade que o texto bíblico aqui nos ensina, irmãos, homens e mulheres casados em Cristo podem e devem viver essa vida, porque Deus assim fez para que isso fosse vivido por nós, dentro dos nossos relacionamentos matrimoniais. A relação da aliança de Deus com o seu povo é muito retratada nessa relação íntima de Jesus com a sua igreja, como se fosse um casamento. É quando vamos ter as bodas do Cordeiro, vai ser uma festança só, meu irmão. Os crentes que comem muito, devem comer muito nesse dia lá. Não sei como é que vai ser. Ora, veja só, imagine bem, veja bem. Se na terra prometida, lembra lá? 2 homens para fazer um cacho de uva. Agora tu imagina o cacho de uva do céu. Tu já imaginou? Vai ser tamanho de uma jaca, meu irmão. Um gomo de uma uva. Ei, Hamilton. E é sem caroço, daquela boa que a gente gosta. Irmãos, vive essa vida, deleita-se no Senhor. Nós temos o direito, é nosso. Não vamos deixar que o mundo roube a nossa perspectiva de intimidade com Deus. Há muitos materiais, há muita coisa boa, há muitos escritores que trabalham essas questões hoje no contexto da igreja, mas ainda há muito tabu a esse respeito. Pais que não falam com os filhos sobre isso, pais cristãos que não falam com os filhos sobre sexo, homens, e aqui um recado para os pais, os homens: menino, você vai ser com a tua mãe. Não, isso é você, pai, precisa falar com seu filho, rapaz. Nós só temos uma filha. Depois que minha esposa precisou tirar um tumor da medula, ela nunca foi proibida de ter filhos, os médicos nunca a proibiram, mas nós optamos em não ter mais filhos. A nossa filha tem 19 anos hoje, 20, vai fazer 20? Tem 19, vai fazer 20 agora, dia 20 agora de julho. Mas nós nunca deixamos de tratar com ela, mesmo porque é a filha única dessas questões, porque nós entendimos que era nossa responsabilidade, para que ela, no dia que ela chegar no casamento, que ela for ter a vida dela sexualmente ativa, ela faça com as bases, ela faça com valores, ela faça com princípios. Irmãos, é um desafio isso para nós. A intimidade sexual dentro do casamento é projetada para servir aí você tem que, rapaz, isso aqui é maravilhoso. Deixa eu dizer a você, eita, pastor, eu vou dizer assim mesmo. Eu espero que o senhor me convide de novo depois, em nome de Jesus. Lá no seu momento íntimo com a sua esposa, escute bem isso, ali você está servindo a Deus. Você já pensou isso? Olha como isso é profundo do ponto de vista bíblico. Nós estamos servindo, por isso tem que ser feito de forma respeitosa, de forma amorosa, de forma carinhosa, porque estamos ali servindo ao Senhor. É maravilhoso isso do ponto de vista bíblico, da santidade que é a relação íntima. O autor de Provérbios vai dizer que isso é maravilhoso, o caminho de um jovem e uma donzela. Ele vai dizer que isso é uma coisa maravilhosa, e é mesmo. Por isso devemos desfrutar. Terceiro lugar, propósito, procriação, intimidade e, por fim, ordem social. Veja, como estamos falando do casamento. A Bíblia é realista sobre o poder do desejo sexual, tanto masculino quanto feminino, como todas as suas diferenças e as possibilidades de caos e desordem que surgem desses desejos quando não são canalizados para a ordem correta de Deus. A proibição do adultério no 7º mandamento, Êxodo 20:14, funciona como a ponta de um iceberg de ensino, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que proíbe a imoralidade sexual de todos os tipos. Irmãos, muita coisa que a gente pensa que é nova, já é muito antiga.
toda a promiscuidade já estava potencialmente lá atrás, muito antes de chegar a internet, já existia tudo isso. A promiscuidade é antiga, não é nova, é antiga. É tanto que, se você uma boa leitura do Antigo Testamento, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo clássico disso. A taça ficou cheia, tamanha promiscuidade naqueles dias. Mas nos grandes impérios, sobretudo no Império Romano, a promiscuidade era enorme naqueles dias. Mas nós já vamos encontrar relatos dessa natureza já no Antigo Testamento, de homens, de trarem-se com homens, mulheres com mulheres, homens com animais. E no nosso contexto tem até muita piada a esse respeito, tem brincadeira, a gente ri, tem uma série de coisas, mas há um fundo disso aí, irmãos, de uma cultura que tem isso como prática, e nós não podemos ser avalista disso, nós não podemos estar avalizando isso. Nós temos que entender e compreender que, nesse sentido, Deus nos chamou para uma vida santa, para relações santas. Por isso, é esse sentido, casamento, como disse o meu irmão no começo do culto. O irmão parece que estava lá e estava lendo aqui o meu texto aqui. Há uma ordem, há uma sociedade. O mundo está muito ruim, irmãos, está de cabeça para baixo, mas escute, estaria muito pior. A igreja presente no mundo é como um freio. Independente das nossas perspectivas escatológicas, como Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses, aquele que o detém está aqui ainda. Então, o Espírito Santo no meio da igreja, né, com toda essa bagaceira que tem no mundo, mas você imagina esse mundo todo sem a igreja, irmãos, como seria isso? Imagina hoje o tanto de gente que Deus tem resgatado de vidas promíscuas, de vida de luxúria, tem salvado, tem trazido para uma vida santa. Por isso que a igreja tem um papel importante, e essa ordem social, a Bíblia traz equilíbrio, de um certo modo, para esse contexto. Por isso que, quando vivemos uma vida dentro do casamento, procriação, intimidade, nós estamos contribuindo para essa ordem social. Agora, tenho aí 15 minutos, quero gastá-los com algumas perspectivas. Então, como é que nós poderíamos definir o casamento? Aí fiz aqui um breve fraseado. O casamento é a união social, política e sexual voluntária de um homem e uma mulher, de família diferente. Essa união é modelada na união de Deus com o seu povo, que é a sua noiva, Cristo com sua igreja. Meus queridos, nós não podemos pensar que o nosso casamento tem a ver só com a gente. Não tem a ver só com você. Não é só você e sua esposa. É por isso que muitas vezes nos esquecemos disso. O nosso casamento é uma união de um homem e de uma mulher, mas Cristo é o que nos une, é o que nos liga, é Cristo. Por isso, devemos consultá-lo nas nossas decisões matrimoniais. Será que Ele quer que nos separemos? Será que Ele não quer que resolvamos as questões da nossa vida? Será que Ele não quer que nós possamos crescer? Várias questões na Bíblia. Casamento tem muito a ver com o nosso desenvolvimento da nossa vida cristã. Perdão, aceitação do outro, abertura, poder entender as diferenças do outro, porque nós somos diferentes. Eu sou cearense, minha esposa é pernambucana, eu digo a ela, ninguém é perfeito, fazer o quê? Não é? Nós somos diferentes, no gênero, no estado em que vivemos, somos diferentes em várias coisas de gostos, diferentes, mais terríveis. Minha esposa gosta muito de ver filme romântico, eu só gosto de ver filme de tiro. Eu já durmo na música do filme romântico. Somos diferentes, mas já estamos vivendo há 24 anos, irmãos. Temos muitas dificuldades com algumas questões, mas Deus está na nossa vida.
Nós não somos perfeitos. Pessoas que trabalham com casais, uma das marcas de pessoas que trabalham com casais é reconhecer as suas próprias dificuldades. Porque aí você não passa uma ideia de que, nossa, esse pessoal aí, meu Deus. Não, estamos procurando fazer o melhor que nós podemos com a vida que nós temos, com que Deus tem nos dado, irmãos. E isso nos ajuda, quando nos colocamos dessa forma. Eu tenho a impressão de que, quando nós olhamos para essas definições desse casamento, como está aqui no texto, e depois eu quero fazer 4 pontuações aqui a esse respeito, né, que é essa união social pública, porque as pessoas sabem, é público já desde o casamento, da festa, com testemunha, com aquele povo todo, aquela topa de gente que está ali, né? Tem casamento que tem 18 padrinhos, quase não termina mais a cerimônia do casamento. É público, vamos lá, tem os padrinhos, é público. Mas veja, o que é público do casamento? Essa coisa que é visível, da relação de saber, porém, a intimidade do casal é privada. A intimidade do casal é privada. Ela não é pública. Ela não é das redes sociais, ela é do casal. Ela é desse núcleo familiar que tem ali as suas características, as suas dificuldades, mas ali Deus dá graça e Deus derrama óleo, bálsamo e a coisa vai. Intrínseco a essa união está o chamado de Deus para a fidelidade sexual exclusiva por toda a vida, irmãos, toda a vida. Diante disso, um resumo da definição, dessa definição, em termos dos seguintes elementos: consentimento. O casamento é uma união voluntária. A noiva tem que consentir e o noivo tem que consentir. Por isso, aquelas perguntas, né? Há alguém nesse auditório, né, que tem alguma coisa contra, né? Fale agora, né? Aí eu fico assim, meu Deus, tomara que ninguém diga nada na hora, ou se cale para sempre e tal. A gente faz esses negócios, né, muito, em alguns tipos de casamento, porque se pressupõe que esse casal que está aqui, eles estão de forma voluntária. Um homem e uma mulher precisam dar seu consentimento para casar. Com esse consentimento, eles concordam em dar um ao outro tudo o que são como seres sexuais. 1 Coríntios 7, 2-4. Tal consentimento deve ser dado com algum entendimento de natureza da instituição em que ambos entram. Ora, que instituição é essa? O casamento. Estamos entrando no casamento, vida matrimonial. Então, queridos, ao entrar nesse lugar, você precisa saber, para que primeiro contratempo que tiver, o marido quer ir para a casa da mãe, a mulher para a casa do pai, e lá e vai. Não, você fica lá. Você resolve o que tem que resolver lá. Você conta com graça, com misericórdia. E os pais que aqui estão? Pais, eu sei, a gente é pai, deixa o povo crescer, meu irmão. Deixa o pessoal, tem uns perrenguezinhos, você fica ali de perto, acompanhando. Isso é pedagógico, é didático, é para aprender a lidar com a vida. Não vai ter pai e mãe para sempre, não vai. A ordem natural das coisas aqui, os filhos sepultem os pais, é a ordem natural das coisas. Esse menino e essa mulher têm que saber viver, eles têm que saber tomar as decisões deles. A gente ajuda, está ali com aquele apoio, mas precisa deixar com que eles possam ter as suas próprias questões. É muito duro para um pai fazer isso para uma mãe, mas escute, irmãos, Deus faz isso conosco. Precisamos aprender a viver. E muitas vezes, para lidar com as questões da vida, os problemas, as dificuldades, as lutas, elas para nós nos ajudam, elas são para nós pedagógicas. Gosto muito dessa expressão do pastor Hernandes, né? As tempestades são pedagógicas na nossa vida, elas nos ensinam. Feliz aquele que aprende com as tempestades da vida.
né, a resolver problema, a resolver as questões. Então, o consentimento é também público. O casamento é uma união pública, embora a intimidade seja e deva ser privada, a natureza da união deve ser pública. O homem e a mulher prometem perante testemunhas que cada um será fiel ao outro até que um deles morra, até que a morte nos separe. Muitas vezes isso não passa de uma cerimônia que está ali. O pessoal quer logo terminar e partir o bolo. Os convidados querem logo ir para a recepção. Então, quanto mais ligeiro, melhor. Mas isso aqui é muito sério, irmãos. Porque na hora da dificuldade, isso aqui tem que estar na nossa mente. Espera aí, é até que a morte nos separe. Mas como é que vamos resolver isso aqui agora? Aí você tem que pegar a perspectiva bíblica. Se tem alguma coisa errada, tem perdão. Lembra do texto da questão do divórcio? Alguém perguntou assim: e por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Cristo respondeu: Moisés fez assim por causa da dureza do coração de vocês. Então, não é os problemas, é a dureza não é incompatibilidade, é a dureza obviamente, irmãos, que aqui eu quero abrir um parênteses. Eu não estou aqui falando de relações violentas, eu não estou aqui falando de relações em que o marido bate na esposa, ou a esposa bate no marido, não estou falando disso, porque a gente tem que resolver de outro jeito, tem que chamar a polícia. É violência doméstica. Estou falando dessas questões que, né? Porque nós também estamos lidando já com isso, com violência nos arraiais cristãos. Homens crentes que agem de forma violenta com suas mulheres. Violência física, violência psicológica, violência patrimonial. E aí nós temos que perguntar: como é que é isso? Os homens exigem da mulher uma submissão, em contrapartida. Eu acho, pastor Hamilton, que Deus ele foi muito assim com as mulheres. Porque das mulheres Deus só assim: seja submissa ao seu marido. Mas aos homens Deus disse: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por aí. Meu Deus do céu, vamos trocar pela submissão. Percebe que para nós essa é caro demais a nós, irmãos. Agora escute: um lar em que o esposo ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, lá nem vai se discutir submissão, isso nem vai existir, irmãos, isso nem vai passar, nem vai estar na pauta do dia. A vida vai ser tão harmônica que nem vai se discutir esse tipo de coisa. Isso não vai estar presente naquele lar, porque em um lar em que o esposo ama a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, rapaz, essa mulher, ela vai ser uma potência na tua vida, vai ser uma sustância, meu irmão. Não vai ter espaço para isso, irmãos. Vai ter respeito, vai ter harmonia, vai ter uma dinâmica de vida que vai ser uma bênção. As coabitações não casadas trabalham sobre uma ambiguidade, sobre o que exatamente o homem e a mulher consentiram. Nesse sentido, o que está falando aqui é que essas questões, coabitações aqui, tem a ver com relações sexuais. Obviamente que nós não reproduzimos na nossa intimidade as práticas mundanas. Devemos ter um seminário talvez mais apropriado para isso. Mas há muitas dificuldades também nessas áreas. Muitas mulheres que não são felizes na vida íntima, por várias razões. E aqui seria um pano, assim, um desdobramento dessas questões. Tenho ainda 7 minutos. Você disse que eu ia até 9h10, eu vou ser obediente, em nome de Jesus. Um homem e uma mulher, o formato do casamento, um homem e uma mulher heterossexual. É o formato bíblico, como disse o meu irmão aqui. Eu acho que a gente pode dizer isso aqui também. Não sei se, né? Nós somos defensores. Não é porque eu sou conservador. Não é isso, não tem a ver com conservador. É porque é assim que ensina a Bíblia. Não é porque eu seja preconceituoso. Não é isso, irmãos. Eu não sou. Tenho um profundo respeito pela pessoa humana, seja ela quem for.
mas o formato de união que eu acredito ser o correto é o heterossexual. Mas por quê? Porque é o que diz a Bíblia. Por isso, não é por uma questão, eu como discuto isso, eu não discuto isso por esse viés, porque isso não tem fim. Eu olho para a perspectiva do que a Bíblia me diz, é por isso. O casamento é entre um homem e uma mulher. Foi assim que Deus criou a humanidade. Uma sociedade pode chamar um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo de casamento, mas aos olhos de Deus, nunca pode ser assim. Nunca pode ser assim. E aí pastor, mas a lei está dizendo que é assim. Tudo bem, eu não estou discutindo a lei, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. É assim que a Bíblia diz. Segundo, um homem e uma mulher monogâmicos. Embora a Bíblia vá ter N narrativas da poligamia, há vários registros de poligamia na Bíblia, mas escute, essa poligamia nunca é afirmada, nunca. Há o registro, mas nunca uma afirmação. O modelo bíblico de casamento é a monogamia, nunca a poligamia. Mas está na Bíblia, tem uns irmãos engenhosos, né? Salomão, pastor, Davi, tem uns irmãos que são criativos, pastor. Não está dizendo em canto nenhum que esse deve ser o modelo, não é. O modelo é o modelo monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne, de famílias diferentes. A Bíblia condena sistematicamente o incesto. Por isso que no contexto cristão, né, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita literatura a respeito dessas questões hoje em dia, muita literatura a esse respeito, irmãos, tá certo? Não é? Mas, olhando para o que diz a Bíblia, se você der uma olhadinha no Novo Testamento, Paulo vai condenar isso, né, na sua carta aos Coríntios, naquele cidadão que estava lá, incesto lá, e Paulo condena isso, e nós também, porque a Bíblia vai dizer isso, porque são de famílias diferentes. Nesse sentido, irmãos, o padrão de Cristo com a sua igreja, nesse 3 passagens do Novo Testamento abordam explicitamente maridos e esposas. Efésios 5, 22 e 33, Colossenses capítulo 3, 18 e 19, e 1 Pedro capítulo 3, versos 1 a 7. Nela somos ensinados que os maridos devem exercer um papel de liderança abnegada, e as esposas uma postura de submissão piedosas a seus maridos. Não tem nada a ver com a questão essa questão que está se colocando no contexto social, do papel da mulher, do lugar da mulher, da igualdade da mulher. E aqui eu não estou dizendo aqui, não estou entrando aqui no mérito da questão salarial, não estou dizendo isso, estou dizendo que diante de Deus, o homem tem um papel e a mulher tem um papel. Assim está na Bíblia. Em canto nenhum da Bíblia está dizendo que Deus está diminuindo a mulher e sobrepondo, não. Na Bíblia há um convergir para um respeito a essas duas figuras que são criação de Deus dentro desse contexto. No entanto, a Bíblia ressalta claramente o papel do homem e o papel da mulher. Quando isso, seja por circunstância, elas quais forem, se invertem, nós criamos um problema no contexto da sociedade. E temos uma sociedade absolutamente complexa a esse respeito. Nesse sentido, o nosso padrão deve ser o padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Fidelidade ao longo da vida. Fidelidade ao amor fiel deve estar no cerne do relacionamento conjugal. O casamento não tem a ver, escute, irmãos, estou encerrando. O casamento não tem a ver com os nossos sentimentos. Nossos sentimentos, eles vêm e vão, mas com o cumprimento de uma promessa. A Escritura fala do casamento como uma aliança da qual Deus é testemunha. Quando um homem e uma mulher se casam, eles são unidos por Deus, e nós precisamos entender isso. Não é
o que nós sentimos. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso casar com alguém sem sentir nada por alguém? Ninguém casa sem sentir nada por ninguém, irmãos. Sentimos alguma coisa. O que nós estamos dizendo, o que vai sustentar o teu casamento não é o que você sente. O que vai sustentar o teu casamento é o compromisso que você fez no altar diante de Deus. E isso vai sustentar. Com isso eu não estou dizendo que não deva ter amor. E amor aqui, eu não estou usando o termo amor no sentido que o mundo usa. Eu estou usando aqui o termo amor na perspectiva bíblica. Na Bíblia o amor tem outro significado. Na Bíblia o amor é sacrificial, irmãos. Na Bíblia quem ama dá um passo adiante. Você quer ver um exemplo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja que o escritor não encontrou nenhuma palavra para descrever a maneira como Deus amou o mundo. Ele, de tal maneira, ele não definiu de que maneira foi, porque não tem uma palavra, não existe no vocabulário uma palavra que você coloque lá que define. Então ele colocou de tal maneira, de uma maneira, aí você coloca o tanto de coisa que você puder colocar, mas João não encontrou nenhuma. De tal maneira, ele amou, que ele deu seu único filho. Então esse negócio de amar só de palavras não é bíblico. Esse negócio de amar só porque eu estou sentindo, eu sinto uma coisa, uma náusea, eu sinto uma coisa assim, como é que chama? Sei lá, toda hora que a gente diz assim, não é um negócio, dá assim uma tonteira, eu estou sentindo alguma coisa aqui, um mal-estar. Lá no Ceará, uma gastura, estou com uma gastura. Não pode ser isso, irmãos. O amor não pode estar. Ele dá uma gastura. Que você toma um anti. Como é que chama? Sei lá, um anti. Um antiácido e passa. Não. O amor é algo mais profundo. O amor dá. É o amor quando sua esposa ou seu esposo estiver em uma situação difícil. O amor não pode acabar. O amor tem que se fortalecer. O amor é quando acontecer alguma coisa que sai do rumo normal, você fica lá. Porque não é o sentimento, é o compromisso com Deus. Não dá para esse amor ser só um amor de coisa de palavras. Quando muda as coisas na sua vida. Bom, para encerrar. Casamento e a graça de Deus. O Evangelho de Jesus oferece graça para nossas falhas, nossas dificuldades. Nos dá condições de podermos, apesar de todas elas, em todas as áreas, nas relacionais, nas sexuais, nas questões materiais, Ele nos dá uma graça para podermos seguir adiante. No Evangelho encontramos o perdão e a alegria de ser purificados. Com alegria oferecemos uns aos outros a purificação que nós mesmos encontramos em Cristo, irmãos. Só é possível seguir a vida de forma casados em Cristo, se você tiver firmemente na sua mente que o casamento não é algo que diz respeito somente a você e a sua esposa. O casamento é algo que diz respeito, sobretudo, a Deus, que nos criou e que nos estabeleceu. Vamos ficar de pé para estarmos orando ao Senhor, e depois eu já volto, não sei se para o pastor Hamilton, para o meu irmão, pastor Hamilton. Se você gosta de ler, trouxe o significado do casamento, do Timothy Keller. É um livro, você lê 10 vezes o livro e você se encanta. Base bíblica de casamento, compra a experiência dele. E tem um livro do escritor Christopher Ashe chamado Casamento, Sexo a Serviço de Deus. Outro do Christopher Ashe, O Propósito do Casamento. Um livrinho de um autor chamado W. Bromley, Deus e o Casamento. Um livrinho de James Hamilton chamado O Mistério do Casamento. Um livrinho de John MacArthur chamado Casamento como Deveria Ser. Rapaz, é uma literatura boa demais, para você
ajustar em um bocado de coisa, e você ler, e você ajudar a si mesmo e quem está precisando, e que nós continuemos caminhando. Pastor Hamilton, muito obrigado, meu irmão, pelo privilégio de estar com os irmãos essa noite. Obrigado, irmã Ana Paula, aos nossos irmãos que aqui estão nessa noite, por esse compartilhar. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A vida a dois não é uma vida fácil, é uma vida possível. E com Deus ela é absolutamente possível. Nenhum dos nossos problemas é maior do que a graça de Deus, irmãos, nenhum dos nossos problemas é maior do que o perdão de Deus. Nós precisamos sempre deixar que Deus dê a última palavra, sempre. Se fizermos assim, nossos casamentos irão chegar a esse fim aqui, até que a morte nos separe, né? Não sei quem vai primeiro, não temos como ver nisso. A gente quando envelhece, né, lá na igreja um casalzinho bem velhinho, né, o senhor morreu com 96, né, e aí a irmã ficou muito zangada, porque ela queria que ia os dois junto, e ficou, ou então que ela fosse primeiro, né, aí ele foi primeiro, né, porque não temos como saber disso, né, mas se Deus nos der a graça de caminharmos nossos matrimônios, com maturidade, com humildade, sabendo que o Senhor nos ama, acima de tudo, Ele nos ama, amém? Pai, nessa noite, gratos ao Senhor por esse privilégio, nessa primeira noite do seminário, em que nós estamos falando sobre casamento, Pai, nos ajuda a podermos desenvolver uma prática matrimonial, onde o Teu nome seja glorificado, onde nós, ó Pai, tenhamos a humildade, a graça e a condição de podermos, ó Pai, seguir, ó Pai, com os valores e os princípios do casamento que estão postos na Tua palavra. A Tua palavra, ela é a verdade, Senhor. A Tua palavra, ela permanece para sempre. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra, ela tem, ó Deus querido, a direção para todas as questões da nossa vida, Senhor. Ajuda aos casais, ó Pai, dessa igreja, aos mais jovens, aos mais experientes, ó Pai, continua dando graça, Senhor, dando direção, dando discernimento, Senhor, continua dando criatividade para a vida a dois, ó Pai, continua dando direção, Senhor, e sobretudo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, seja presente, ó Pai, abençoa o ministério de casais, ó Pai, toda a liderança, continua dando da Tua graça, derramando da Tua unção, ó Pai amado, para que mais famílias, mais casais sejam alcançados para a glória e o louvor do Teu nome, ó Deus. Abençoa a vida do pastor Hamilton, da irmã Ana Paula, da sua família, meu Deus e meu Pai, o ministério do meu irmão continue frutífero, ó Pai, que esse lugar continue sendo alcançado, ó Pai, esse bairro, ó Pai, essa comunidade continue sendo alcançada, ó Pai amado, pela vida, pelo testemunho, ó Pai amado, dos meus irmãos que congregam neste lugar, que o nome do Senhor, ó Pai amado, seja propagado nesse lugar com autoridade e com graça. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, fica conosco, nos abençoa no nome santo de Jesus, ó Pai, amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor. Pastor Hamilton, por favor.